Então vamos todos nós, nesse momento, vamos fechar os nossos olhos, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a esse Pai de amor, a esse Pai de misericórdia, e vamos rogar, Senhor, aqui estamos nós, humildemente, a te rogar o vosso amparo, a vossa luz, a vossa proteção. Permita, Senhor, permita que os espíritos bondosos, que os espíritos sábios, prudentes, benevolentes, que os espíritos superiores, instrutores, que os nossos anjos guardiões, os nossos benfeitores, aqui estejam conosco, Senhor, nos auxiliando, nos orientando, nos instruindo, para que possamos nós, Senhor, transformarmos a nossa vida numa vida melhor, mudarmos, Senhor, trazemos a alegria, a felicidade, trazemos, Senhor, a sabedoria, a prudência. Nos envolva, Senhor, em seu amor. Dai-nos a tua paz, dai-nos a tua luz, dai-nos o teu amor. E assim, Senhor, rogando a Jesus, rogando a Maria Santíssima, aos nossos anjos guardiões, aos nossos espíritos protetores, que estejam conosco neste momento, para que possamos assimilarmos, Senhor, todas as orientações, todas as instruções necessárias ao nosso aprendizado, Senhor. E que a sua paz, que o seu imenso amor, se faça presente, Senhor, agora e para todo e todo sempre. Que assim seja. Boa noite a todos. Nós vamos estudar hoje dos médiuns do livro Instruções Práticas sobre as manifestações espíritas do capítulo 5. Então, esse livro, Instruções Práticas, eu recomendo para todos vocês, médiuns aprendizes. É muito importante para que a gente entenda. É o primeiro livro dos médiuns. Esse foi o primeiro livro que Kardec fez. Depois que ele aumentou e ficou, então, toda aquela brochura maior das orientações de Kardec. Então, ele é muito simples e é fácil de entendimento. Nós, nessa colocação de Kardec, dos médiuns, toda pessoa que sofre, de alguma maneira, a influência dos espíritos, como nós explicamos aqui, o perispírito, ele tem uma capacidade de absorver, de registrar, de sentir e também as formas de pensamento. Perispírito vai sentir todo o fluido. A mente do médium é pensamento com pensamento. E o fluido é um enxerto que nós recebemos de outros fluidos de forma pensamento. Essa faculdade da mediunidade é inerente ao homem, não é um privilégio exclusivo. Todas as criaturas, quando nós saímos do reino dos animais e passamos, então, para o reino humano, nós recebemos esse meio de comunicação. A mediunidade é um meio de comunicação, de se comunicar com Deus, se comunicar com os espíritos superiores, se comunicar com o pai, com a mãe, com os tios, com os avós, se preocupar com receber influência dos bons e dos maus. Todas as criaturas têm isso, indiferentemente se ela aceita ou não aceita. Faz parte do organismo humano, faz parte da nossa lei do progresso, da intuição, do crescimento e do aprimoramento. São raros os indivíduos nos quais não se apresentam ainda uma simples rudimentar da mediunidade. Quando são raros, porque ainda não exercitou esse crescimento, o crescimento mental. Quanto mais nós nos tornarmos evoluídos, mais longo será a nossa onda mental. Quanto menor a nossa evolução mental, a nossa onda, ela é curta, ela é pequena. Mas quando nós nos tornamos aqueles espíritos
maiores, os anjos, os arcanjos, que um dia nós vamos ser, nossas irradiações caminham a longa distância, como Gabriel, Rafael, Jesus, Maria Santíssima. Quando nós temos uma pequenez de irradiação, esses espíritos superiores irradiam com uma intensidade muito maior. Pode-se dizer que todas as pessoas são médiuns. Todas. De todo o planeta Terra. E eu acredito até de outros mundos, desde que se comunicam, desde que falam os vivos e os mortos. Todos nós temos essa capacidade nos doada, né, esse dom que Deus nos deu. Essa qualificação não se aplica senão àquelas nas quais a faculdade mediúnica é nitidamente caracterizada. Só se coloca para o médium, que ele é médium, aí quando ele já tem uma série de observações, quando ele já registra intensidade, ou quando ele está obsedado, quando ele já está fascinado, desequilibrado, sabe? E nós não temos ainda um preparo para que a nossa mediunidade seja atuante, segura. Nós esperamos um desarranjo espiritual para levar essas características para o aprendizado. A faculdade não se revela em todas as pessoas da mesma maneira. Por quê? Nosso perispírito é único, é uno. Não existe outras pessoas iguais a nós. Agora, a capacidade que Deus nos deu é para todos, mas nem todos estão no mesmo patamar. Cada qual é uma característica particular, íntima. Não existe dois médiuns iguais. Não tem, porque nós somos o médium que está em aprendizado. Achar um igual a nós, que vai falar como nós, ou escrever como Divaldo, ou como um Chico, eles são uno. Particularmente uma pessoa. E nós também seremos uno. Os médiuns têm geralmente uma aptidão especial para tal ou tal ordem de fenômenos. Tem pessoas que são ouvintes, tem médiuns que têm a clareza, a evidência, a percepção. A maioria de nós somos sensitivas. Mas aqueles que têm essa capacidade de ver, de ouvir, às vezes nascem com essa capacidade e para eles isso é normal. Ver, ouvir, ver os espíritos, conversar com os espíritos, seus sonhos, sua visão, sua percepção. Muitos já vêm desenvolvidos, já vêm aprimorados. Então, eles têm menos sofrimento do que aquele que ainda não sabe, está no início, desconhece o caminho a percorrer. O que depende para que nós venhamos realizar isso com maior clareza? Os médiuns, ele tem uma organização mais ou menos sensitiva. Todos nós temos sensibilidade. É difícil um médium que não saiba que o outro esteja mentindo. É raríssimo. Toda pessoa mentirosa que ela chegar a conversar com o médium, o sensitivo sente na hora a mentira. O outro pode fazer de tonto, o médium pode se fazer de tonto, mas ele registra. Por quê? Porque a pessoa está falando uma coisa e está emitindo outro pensamento e outro sentimento. Então, ela fala uma coisa arranjada, mas o que o médium vai registrar, a nível de perispírito, a nível mental, é a verdade. Por isso que é muito difícil enganar um médium quando ele é bem preparado, é bem organizado, nós podemos fazer o papel de tontos, né? Porque médium depois acaba fazendo papel de tonto, que ele não entende, fica aquela coisa assim meio, né? Para não dar muito de se aparecer demais. Mas todo médium sabe quando alguém mente para ele. Isso aí é quase todos. Quer dizer, todo um fluido de mentira, de doença, de depressão, de angústia, ele sente esse fluido. O médium está feliz, alguém telefona e ele fica com angústia.
Aí ele fica triste, tem dor no peito, fica sufocado. Quer dizer, aquele fluido daquele diálogo, ele realmente está nessa sensibilidade de registro. Pode ser dos vivos e dos mortos. O que dá origem a tantas variedades de mediunidade, quantas são as espécies de manifestações. As manifestações são imensas. Cada médium tem uma característica para realizar o seu trabalho. Então, não existe médium uniformizado, sabe? Nós fazer assim, todo médium caminhar certinho, certinho, isso não existe. Todos médium igual ao outro, como se fosse um exército. Não tem, porque cada médium, ele tem uma característica, ele tem uma missão, ele tem um trabalho, e nós precisamos respeitá-lo neste seu crescimento, na sua evolução. A influência física. Os médiuns de influência física são aqueles que têm uma aptidão especial para a produção de fenômenos materiais. Esse médium de efeito físico, que ele promove batidas, pancadas, então ele é capaz de mexer num fluido mais materializado, mais denso. Então, ele trabalha com tudo isso. E esses eflúvios são como dardos. Essas batida, pancada, é como se ele jogasse uma bolinha e ela batesse ali, que fizesse um barulho, alguma coisa. E esse médium de efeito físico, quando ele não é bem orientado, ele desgasta muito fluido, porque ele pensa e ele age. Ele pensa e ele faz. Esse médium de efeito físico, ele realiza com bastante intensidade a sua forma de pensamento. Então, vou tentar colocar melhor ainda. Se esse médium de efeito físico, ele tem a raiva, ou ele tem ódio, ou ele tem uma vingança, ele é capaz de emitir essas ondas com maior intensidade fluídica devido à sua capacidade física e mental. Diferente do sensitivo, que pode ser que ela é fraqueza, então não vai fazer muito barulhinho. Então, tem diferença da capacidade de cada médium. Então, estou pondo 2 pontos expoentes, né? Aquele com a sensibilidade muito pequenininha, tá? Igual um algodãozinho, que não sente nada, e aquele que joga uma bolinha de ping-pong de ferro. É essa que é a diferença do poder da junção do fluido que ele é capaz de trabalhar. Médiuns naturais são aqueles cuja influência exerce sem que eles saibam. Ele já nasceu com a mediunidade dele. É normal para ele. Ele conversa com os espíritos, ele fala, ele vê. E os outros é que são diferentes dele, que não vê, que não fala. Mas ele nasceu assim. Ele já veio com essa característica. Eles não têm nenhuma consciência do seu próprio dom. Então, para ele, ver, conversar, ver os espíritos, falar com os espíritos, é uma coisa natural. O que é diferente para o outro, que ainda não tem esse entendimento e tem dificuldade para esse relacionamento nesses 2 mundos. Médiuns naturais, como as pessoas dotadas de segunda vista e que não o suspeitam. Então, o médium que nasce com a segunda vista, com a vista espiritual, ele vê naturalmente. Vê os espíritos, vê tudo. Mas ele acha que esse mundo é normal. O problema é ele não consegue entender por que você não vê e que ele vê. Mas quando ele não é bem orientado com tudo isso, às vezes o perturba. Mas na casa que as pessoas são médiuns, são espíritas, têm um conhecimento, são espiritualistas, elas vão compreender que esse dom é algo que participa do espírito. Ele pediu para nascer assim. Ele pediu a mediunidade, ele pediu a vidência, a percepção. Nós somos o que somos porque pedimos para ser. Senão nós estaríamos estacionados ainda, parados no tempo, sem o nosso crescimento. A segunda vista é um efeito da emancipação da alma que se manifesta no estado de vigília acordada,
quando um médium é vidente, ele para, ele tem uma parada quando ele vê esse outro mundo. E nós, médios, ainda que não tenham essa capacidade muito grande, às vezes nós vemos os espíritos nessa lateral. E quando os espíritos passam por aqui, nós vemos passando aqui, por essa visão lateral, se você fizer isso, você vai perder a visão. Quando o médium quer observar sem faniquito nenhum, observar o mundo espiritual, observar como está vivendo, o que está fazendo, ele para e observa esse plano espiritual que ele tem a capacidade de adentrar. Sem faniquito, sem nada. Normal. Lindo e bonito. Vê as coisas, isso com naturalidade. Então, nós, médios, temos que aprender a ver com naturalidade essa visão com os espíritos. A segunda vista, a faculdade de ver as coisas ausentes como se estivessem presentes. A alma do médium, ela se emancipa e ela consegue ver a longa distância. Ela consegue ver essa visão lá longe, o que está acontecendo, o que ele pode ver. É uma capacidade que todos podem desenvolver. Essa capacidade de ver a distância à segunda vista, os espíritos de uma ordem superior, eles o fazem. Porque se eles querem ver nós, eles são capazes de fazer esse processo de emancipação e verificar nossa aula de estudo aqui. Verificar o que nós estamos fazendo. Sem muitas vezes sair da onde eles estão. Mas eles têm essa capacidade de visualizar, de ver se essa informação lhe é importante. Veem com os olhos da alma. A mediunidade se apresenta em pessoas de qualquer idade. Pode aparecer em crianças. Se a mediunidade surge na nossa família como criança, nós, espírita, devemos cuidar da nossa criança com muita atenção, com muito carinho, com muita ternura. Não deixar que os maus espíritos, a influência do local, do ambiente, da casa, da rua, da escola, dos amigos, venha causar dano àquela mediunidade. Nós, espírita, nós protegemos a nossa família, para que a criança não sofra o impacto dos fluidos. Nós conhecemos que tem criança que nasce e não para de chorar. E só aí vai na benzedeira, aí toma um passinho, melhora um pouquinho. Mas por que ela melhora num pouco espaço de tempo? Por causa do fluido. Então, quando ela sente, como ela é muito tenra, muito, muito fofinha ainda, ela sente a maior quantidade de fluido. Então, o espírita, ele tem que estar atento aos seus bebês, às crianças pequenininhas, cuidar das crianças, sabe? Ensinar a orar, chamar o anjo da guarda, para que aquela criança vai tendo aquele fluido luminoso ao seu redor. Mediunidade e o inconveniente. O que seria ruim da mediunidade? O que é ruim para nós? Tornando-se médium facultativo, são aqueles que têm o poder de provocá-lo por um ato da sua vontade. Então, os grupos de prece, nós agimos como médiuns facultativos, porque nós temos hora, nós temos horário da prece, horário do centro espírita. Por nossa vontade, nós evocamos os protetores, o anjo de guarda, a equipe de socorro, nos horários certos. Como aqui, nós evocamos as equipes espirituais, benfeitoras desse trabalho, para que elas estejam conosco. Não é algo que a pessoa que vem de fora, nós que pedimos isso. Então, nós temos essa força para desenvolver esse trabalho com segurança e firmeza. Qual seria o inconveniente? A emissão demasiadamente abundante do fluido vital. Então, o médium tem que saber a hora de parar. Ele tem que saber, isso aqui é importantíssimo. Quando o médium desgasta demais seu fluido vital, ele tem que fechar os seus trabalhos, porque o médium é indisciplinado. Vou falar onde que o médium erra.
Médio, começa a rezar aqui um Pai Nosso aqui pelo amigo lá não sei de onde, e larga o trabalho aberto. Aí dá um pouquinho, eu vou fazer um Pai Nosso para fulano lá, e aí eu rezo, deixa o trabalho aberto. Aí eu venho andando lá não sei aonde, deixei o trabalho aberto. Todos aqueles 3 trabalhos que você abriu e você não fechou, você está perdendo energia. Porque aqueles trabalhos exigem doação, exigem a manutenção. Por essa razão, o médium tem que abrir e fechar o trabalho. Abrir e fechar o trabalho. Sempre, sempre. Isso se chama disciplina. 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 O médium desgasta o fluido vital, ele vai ficar doente. Então, o médium tem que saber, eu vou parar por 2 horas, vou parar por 6, vou parar por 24 horas, eu vou parar por 2 dias. Médium, ele tem que ter um entendimento da estafa espiritual, do excesso de doação. E aí ele para, fecha seus trabalhos e se recompõe de energia vitalizadora, para que ele possa se curar. Aí ele tem que cuidar dele. Então, o médium não pode trabalhar espiritualmente extremamente desgastado. Ele não pode. Ouviram o que eu estou falando? Médium não pode trabalhar desgastado demais. Para e se recompõe. Qual seria a consequência desse desgaste de emissão abundante vital? O enfraquecimento dos órgãos. O que acontece? Eu vou doando a doação do passe, a doação do médium curador, a doação de quando nós estamos socorrendo os espíritos. Nós somos doadores. Então, quando ultrapassa esse processo, você se desgasta. Então, o médium tem que saber quando ele pode trabalhar a intensidade e quando ele reduz para um pequeno trabalho íntimo. Então, o médium tem que ter esse conhecimento. Se eu usar demais, eu vou ficar doente. Eu vou ficar doente. Pode ter certeza que vai ficar doente. Vai ficar desgastada e vai sofrer. Então, na minha opinião, se você parar por 12 horas, 24 horas, no máximo, tá? Eu vou descansar e fecha. E você só se recompõe de energia com 6 horas, 12 horas, no máximo 24 horas, você está recompondo novamente. Tanto para quem doa, para com quem recebe. Porque o médium, ele não pode dar uma ajuda enfraquecida. Ele não pode dar essa ajuda enfraquecida, porque ele já está fraco. Ele está tirando a vitalidade dele, então ele também não doa. Por quê? Essas energias vão enfraquecidas. Então, você não se esqueça dessa informação. Médium, quando está debilitado, cansado, doente, pare. Peça assim, vou descansar 6 horas. E você seja disciplinada. Porque nessas 6 horas, 12 horas, 24 horas, vai aparecer 1.300 espíritos para você ajudar. E você fala, só vou ajudar daqui 24 horas, só daqui 10 horas, só daqui 8, só daqui 6, daqui 4, daqui 2, eu vou trabalhar tal hora. Porque nesse período o médium tem que se refazer. Isso daí é importantíssimo, que a gente vê os médiuns trabalhar por excesso. Isso desgasta. Então, não o façam, ok? Preservar-se, sobretudo contra qualquer experimentação física. Física. Médios que querem trabalhar para fazer espíritos aparecer, materializações. A mediunidade de cura é física. É física. Então, o médium curador que fica nessa cura em abundância, ele pode ficar doente. E se ele se enfraquecer, ele vai ficar obsedado. Essa é a realidade. Por que o médium de cura cai? Por que ele se perde? Porque ele tem uma doação X de doação de fluido vital, aí ele extrapola, porque aí ele atendia 4, aí passa a atender 10, depois é que é 30, depois que é 300, e todo mundo fala, nossa, gente, vai tanta gente, aquele tá, coitado do médico, vai morrer.
nós, espírita, temos que ter noção que o médium de efeito físico, o médium curador, ele tem um limite. Então, se tem que preservar alguém, é o médium curador. Porque se ele doar excesso de energia, ele vai ficar obsedado. Em vez de ele curar, ele vai ficar obsediado. Porque ele vai ficar doente. E ele vai, com essa perda dele, ele vai se envolvendo com os espíritos de maior inferioridade. Então, o médium, quando está enfraquecido, cria potência. Começa a buscar energia, e vai buscando energia solar e vai buscando, até que você explode, pum, de energia luminosa. Então, o médium tem que ter consciência disso. São pequenos detalhes, são pequenas informações de equilíbrio da mediunidade. Sempre nociva às organizações sensitivas, pois é nisso que mora o perigo. Qual é o perigo da mediunidade? O desgaste do fluido vital. Então, desgasta. Então, o médium tem que saber, eu vou usar isso, tal, esse ponto, e não ultrapassar o seu limite de cansaço. A família deve cuidar. Então, nós mesmos devemos falar para o familiar, para um pouquinho, descansa. Para um pouquinho, você precisa descansar. Você precisa dormir, você precisa repousar, porque você não pode ficar nesse desgaste de energia constante. Certo? Não esqueçam disso que eu estou falando aqui para você, porque é muito importante. O pensamento age na matéria e no moral. Toda vez que nós estamos usando a nossa mediunidade na prece, na vibração, na irradiação, no desejo, na vontade, nós vamos agir no corpo físico, nós vamos agir no perispírito e nós vamos agir na alma. E se eu vibrar pelas plantas, eu vou doar essa mesma matéria, a mesma energia de produtividade, de beleza, de crescimento, de virtudes. Nós, médios, devemos entender isso, que a hora que você está orando, você é um doador. Então, o médium tem que doar e se recompor, sempre. Sempre se recompor. Não esqueçam disso que eu estou falando. Matéria, vibrações, emanações de ódio, de vingança, que atingem o corpo e as plantas. Então, vamos parar um pouquinho. Quando nós temos alguém, até nós, vamos supor que nós tenhamos ódio, nós emitimos uma irradiação extremamente dolorosa para a pessoa que nós estamos emitindo esse ódio. A hora que você fala assim, eu tenho ódio de fulano, você está emitindo uma partícula de chumbinho com alta agressividade que vai doer a pessoa. Ela vai sentir dor, que vai atingir o corpo físico e vai atingir o perispírito. Por essa razão, médium tem que ser previdente, inteligente e sábio. Então, ele tem que entender que o ódio e a vingança são partículas extremamente pesadas e vai atingir o corpo. E se você tiver suas plantinhas, as plantinhas vão morrer também. Aí as plantinhas tudo vão ficar feinhas. Vai morrer sua hortinha, vai morrer seu vasinho, vai morrer suas violetas. Então, o médium vai ter que rezar até para as plantinhas dele ficar bonita. Tá ok? Porque senão, quando nos dá esse jato de energia negativa, cai como uma fuligem. Aí vai tampando os nossos poros e os poros das plantas também, porque ali vai ficando tudo escuro. Então, é isso que o médium tem que aprender a higienizar aquilo que o corpo não vê, mas a alma vê. A moral, vibrações fluídicas. Então, quando nós estamos fazendo aquela prece, naquela rogativa superior, nós podemos regenerar e moralizar. Olha que coisa chique. Eu estou orando por um grupo de pessoas, de médium. O que eu vou atingir? Primeiro, os fluidos que eu vou doar para regenerar o corpo físico. E vou moralizar os 10 mandamentos.
Na minha prece, na nossa rogativa, nós chamamos espíritos. Por quê? Porque esses espíritos superiores, igual Jesus, Maria, trazem esse fluido para nós moralizador. O fluido dos 10 mandamentos, que vai tocar, vai acordar, vai despertar. Então, quando nós médios orarmos, vamos regenerar e vamos moralizar. Não esqueçam disso, moralizar. Fizer mau uso e o abuso dela. Então, toda vez que nós usamos mal a nossa mediunidade, por falta de conhecimento, por falta de desamor, de desafeto, que nós infringirmos as leis divinas de justiça, o que é certo e o que é errado? Se nós estudarmos as leis no livro dos Espíritos, eu vou saber o que posso e o que não posso. E se eu estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, eu também vou saber. Porque o Evangelho, vou falar para nós espíritas, o Evangelho não é para o outro, o Evangelho é para você. Então, quando você abrir o Evangelho ali e falou assim, orai pelos órfãos, né? O Evangelho vai cair lá. Lembra que você vai ter que orar pelos órfãos. Porque nós temos órfãos dentro da família, órfão de amor, órfão de carinho, órfão de tudo. Então, o médium não é para mim falar, cuida dos órfãos. Tudo que está no livro dos Espíritos, no livro dos médiuns, está na invisibilidade. Nós estamos no imponderável. Então, não mude para a matéria. Nós temos que trabalhar num mundo paralelo, num mundo invisível. Então, a informação do Evangelho é sempre no mundo invisível, para que nós tenhamos a paz no mundo espiritual. E, às vezes, nós queremos trocar com o mundo da matéria. Matéria é dever. Você dá pão, agasalho, comida, é dever. Nós temos dever de fazer isso. Se alguém tiver com fome, se alguém tiver com frio, é dever, é obrigação moral de deveres para com o povo. Agora, socorrer os espíritos é uma ação, fora da caridade não há salvação. Então, as regras do bem e do mal são importantes. O efeito do bem é gigantesco e o efeito do mal também é um dos inconvenientes. Então, o médium, que ele não é educado, que ele não é evangelizado, ele faz muita besteira com a sua mediunidade. Muita besteira. Aí, na outra encarnação, ele vai ter que trabalhar para tirar a sujeira que ele fez. Porque a lei é essa. Por que eu vou ter que voltar? Porque todo o fluido que nós emitimos, todo o ódio, toda a raiva, todo o faniquito, eu vou voltar e vou solver a mim mesma. Eu não vou solver os outros, eu vou solver a mim. Eu vou limpar a mim mesma. Então, sou eu que vou cuidar de mim novamente, por onde quer que meus erros passaram. Qualificativo dos atos que a moral condena, mas que o uso tolera. De ordem geral, as pessoas, esses fluidos intoxicantes aonde você vai, qualquer lugar, aquela sujeira ambiental, sujeira física, sujeira espiritual, aquela coisa tudo virada do avesso, pensamentos maléficos, nós somos acostumados. Você pode ver que aquilo está feio, está escuro, está pesado, tá tenso, mas nós continuamos naquela situação. Então, nós temos que aprender a criar uma bolha fluídica que nos protege desse mundo extremamente agressivo e começar a colocar luminosidade na nossa volta para aprendermos a ser felizes. A felicidade é nossa. Só você pode trazer a sua felicidade. Então, teremos que trabalhar nesse sentido. Aqui nós temos uma colônia espiritual. Após os espíritos passar pelas câmaras de retificação, após que passar na consolação, passar na redenção, os espíritos, quando eles tiram essa carga fluídica pesada, que eles amenizam, que eles se melhoram, que eles se arrependam, aí nós vamos levar para as colônias espirituais.
E é nessas colônias espirituais, onde eles vão estudar tudo o que eles precisam para se recomporem espiritualmente. E depois, se eles crescerem mais um pouco, eles irão para as cidades espirituais. Mas aqui na colônia espiritual, eles vão ter que trabalhar. Cada um no seu trabalho, cada um na sua ocupação. Todos os espíritos vão ter que trabalhar. Vão fazer aquilo que eles sabem. Se é enfermeiro, se é médico, se é socorrista, se é bombeiro, se é policial, se é do exército, se é professora. Aquilo que o espírito tem como aptidão, ele vai trabalhar naquilo. É aquilo que ele vai ensinar. Os artistas vão ensinar a obra, a arte linda. Que aquilo que eles ensinaram de arte feia, horrível, que a gente vê por aí, ele vai ter que voltar e retificar para ensinar a arte boa. É isso daí. Tudo que fizermos de errado, retornaremos para retificar. Quer vivos, quer mortos. É uma delícia. A gente vai sempre melhorar nós mesmos. Todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos, é por esse fato, médium. Então, esta é a orientação de Kardec, e que nós devemos aprender a lidar com isso, com uma visão clara e precisa da ciência espírita. É isso que é mediunidade, é ciência espírita. Fluido é ciência espírita. Reforma íntima, fluência espírita. Fluido curador, ciência espírita. Fluidos maléfico, ciência espírita. Ação dos espíritos, ciência espírita. É isso que nós chamamos de, cada um de nós, a ciência espírita. A ciência espírita não é aquela do laboratório das vacinas, não. E da vacina para nós. Esse é o problema dos vivos. Se fizer errado, vão voltar aqui e vão retificar todas as vacinas que deram errado. Não pensarão que as vacinas equivocadas não voltarão para retificar. Voltarão, sim, para retificar. Como nós estamos retificando qualquer erro que nós tenhamos feito em vida passada. Então, boa noite.